Irmãos, boa noite. Bom que a gente está aqui de novo, né? Vamos continuar o estudo de Atos. Agora a gente vai para o capítulo 10. Lembrando o seguinte, irmãos. Vamos lembrar que eu já preguei 2 vezes sobre o capítulo 10 de Atos, porque durante o estudo do capítulo 9, o pastor Viana precisou faltar 2 quartas-feiras. Aí eu falei, vou deixar o pastor Viana aí no capítulo 9, eu vou pregar sobre o capítulo 10, e quando eu voltar, aí em vez de eu continuar o estudo do capítulo 10, eu vou fazer uma revisão aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então a gente vai ler do 1 até o 23, tá? Que foi até aí que eu cheguei. Aí a gente vai orar e a gente vai revisar o que a gente tem até o capítulo 20, até o versículo 23, tá? Que a gente estudou. Então vamos lá. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, nos dado, ó Pai, a Bíblia, e nós agradecemos pelas Escrituras, pedindo que o Senhor nos ajude a sempre, ó Pai, estar com ela, ó Senhor Deus, ao nosso lado, com ela nos guiando, ó Senhor, com ela aprendendo sobre a Tua vontade, sobre a obra de Cristo, sobre a igreja, ó Santo Deus, e que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Vila São José. Nos use hoje para a Tua glória, na exposição e no aprendizado das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a leitura, hoje a gente tem uma visitante, a Marlene. Pela primeira vez veio visitar a nossa igreja, tá bom? Seja bem-vinda, Deus te abençoe bastante, tá? Então a Bíblia diz assim, no verso 1 do capítulo 10 de Atos: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Essa aqui é a primeira parte. Agora vamos lá. Segunda parte. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião,
homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. Vamos orar mais uma vez, por favor, pastor Viana. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tua bondade em nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos use nessa noite, Senhor. Nós queremos, ó Pai, aprender, que o Senhor nos dê esclarecimento, que o teu Espírito Santo toque em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Essa é uma história muito interessante que tem no livro de Atos. E a gente precisa entender porque esse homem aparece na história. A gente precisa entender isso. Então a gente tem que lembrar que aqui é o início da igreja. Aqui a igreja, ela está aprendendo a ser igreja. A igreja, ela não sabe o que ela vai ser. Então, por exemplo, os irmãos do primeiro século, eles não tinham noção de como a igreja estaria espalhada por todo o globo hoje. Eles nem conheciam isso. Então, esses irmãos, eles estão aprendendo isso. Então, logo no primeiro capítulo, a gente vê Cristo com seus discípulos, e ele vai agora ficar com o Pai. Mas antes de ir ficar com o Pai, ele diz que os crentes seriam testemunhas. Vamos lembrar? Vamos lá? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Agora vamos lá, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pronto, quando chega na história de Cornélio, o evangelho chegou aos confins da terra. É assim que se interpreta esse texto. Olha aí, mas a palavra de Deus não precisava chegar até a gente? Claro que sim. Porque assim, ela chegou em Jerusalém, e quando chegou em Jerusalém, parou de ser pregada lá? Não, é pregada até hoje. A palavra chegou depois de Jerusalém, chegou na província da Judéia, que Jerusalém ficava nela, hein? Chegou ou não? Mas ela parou de ser pregada? Não, continua sendo pregada até hoje. Aí, quando a gente olha para o mapa, chega em Samaria. Chega ou não chega? Chega, porque a gente já estudou isso. Os samaritanos já ouviram da palavra. Só que a palavra parou de ser pregada quando chegou lá? Não, é pregada até hoje. Agora, chegou aos confins da terra. Não na figura do etíope, mas na figura de Cornélio. E você vai entender isso melhor quando a gente chegar em Atos 15. É em Atos 15 que isso é provado. Só que para no gentio Cornélio, não, ela continua sendo pregada. É a primeira coisa, tá? Agora falando especificamente de Cornélio. Então, verso 1 do capítulo 10, e havia em Cesareia. Então, é assim. Na região de Samaria, existia essa cidade, ela tinha um outro nome. E, por causa de César, colocam o nome dessa cidade de Cesareia. Lá, o governador romano vive. Como o governador romano vive lá, então lá a gente tem uma corte. A gente tem, assim, são 3.000 homens, né? Isso. Então, a gente tem 5 cortes para formar esse exército que cuida lá do centurião, do governador romano. Este homem chamado Cornélio, ele morava lá. Mas olha só, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, a Bíblia diz centurião. Então ele é um homem que cuida de 100 homens, 80 soldados e 20 auxiliares. Então, por exemplo, quando você assiste qualquer coisa do Império Romano, que você vê alguém com um estandarte lá, aquele homem faz parte da centúria. Só que ele não é soldado. Quando você vê o cozinheiro, ou os auxiliares do cozinheiro,
passando com os animais, ou arrumando a comida, aqueles homens fazem parte da centúria, mas não são soldados. Então ele cuidava de 80 soldados e 20 auxiliares. Isso que acontece. E ele fazendo, na verdade, 20 auxiliares não, 19, porque ele fazia parte da centúria, né? Então era esse número. Só que a gente precisa prestar atenção aqui. Porque no verso 2, existem 4 afirmações que fazem com que a gente perceba quem é Cornélio. Então, a primeira afirmação é que ele é piedoso. Essa afirmação, ela nos mostra que ele levava muito a sério a sua fé. Então, quando você vê alguém piedoso, é aquele que leva muito a sério a sua fé. Então, pode falar o que quiser dessas pessoas que ficam vindo na igreja, das pessoas que têm um ministério firme, né? Porque de vez em quando a gente fala assim, não adianta nada se não tiver o coração ligado a Deus. Não adianta nada mesmo. Mas aqueles que têm o coração ligado a Deus, por exemplo, imagina, eu amo o culto público, e eu venho aqui porque eu amo, é piedoso. Porque talvez Deus não te chamou para fazer nada, mas para fazer número. E não tem problema nisso. Tem gente que você, não faz nada, mas ora. Porque foi chamado para orar. É piedoso. E assim vai, tá? É que não dá tempo da gente falar essas coisas. Então, primeiro, piedoso. Segundo, temente a Deus. E aqui, irmãos, eu falo de novo, tem que tomar cuidado quando lê a Bíblia. Ser temente a Deus não significa que essa pessoa aqui é crente. Não significa isso daí. Nesse texto, temente a Deus significa que esse homem, ele simpatizava com a religião judaica, com as doutrinas judaicas, com aquilo que os judeus faziam como religião. Ele simpatizava, porém, este homem não era circuncidado, porque ele não era convencido ainda, ou talvez porque não podia. Por exemplo, ele era um centurião. Então, vamos lá, é um temente a Deus. E o texto mostra para nós que esse homem não era salvo, tá? Mostra para nós que esse homem não era salvo. Eu vou correr, irmãos, porque senão não dá tempo da gente falar tudo para revisão, tá? E na vez que eu preguei aqui sobre esse homem, né? Não sei se os irmãos lembram, que eu encontrei uma pessoa, mas querida, minha demais, muito querida, eu tenho muito respeito por essa pessoa. E aí, numa das afirmações, disse que Cornélio era convertido. Eu até brinquei, né? Daqui a pouco a gente vai encontrar alguém que vai falar que Judas também era. E eu não encontrei. Daqui a pouco todo mundo é convertido na Bíblia. Até Judas. Eu falei isso aí, não falei? Lembra? Eu encontrei ele. Falou que Judas se arrependeu e é salvo. Falou, vê se pode, mas tudo bem, vamos lá. Temente a Deus aqui não é crente. E aí, irmãos, a Bíblia está dizendo com toda a sua casa. Então, espera aí. A um soldado romano não era permitido casar. O soldado romano podia ter uma concubina, mas ele não podia casar. Então, é assim. Parece que este homem é um homem de mais de 40 anos. Parece, tá? Talvez 60. Ele estava aposentado já. Parece. Tá bom? Então, ele é temente a Deus, ele é piedoso. E a Bíblia diz, fala o quê? O qual fazia muitas esmolas ao povo. Opa, mais uma coisa que agrada a Deus. E aí a Bíblia diz, e de contínuo orava a Deus. Então, essas 4 afirmações fazem com que a gente olhe para Cornélio de uma forma diferente. Mas não é à toa que este homem que orava a Deus, a Bíblia diz no verso 3, e este quase a hora nona, que a hora nona é às 3 da tarde, tá? Viu claramente, numa visão, um anjo de Deus. Tá, então vamos lá. Ô Neil, se ele foi orar às 3 da tarde, ele está seguindo as orações feitas pelos judeus. Sim, tá? Ele é um temente a Deus. Então, ou o judeu ora às 9 da manhã, né? Ou ora às 3 da tarde. Quando você vai ver Pedro, a hora sexta, daqui a pouco a gente vai ver Pedro, é que ele perdeu o almoço pelo jeito. Porque meio-dia é hora de almoçar. Não é hora de orar. É interessante o texto aqui.
A hora de orar é 9 da manhã, que é hora terceira, e hora nona, que é às 3 da tarde. Eles oram nesses horários, quando você lê o Novo Testamento, tá? Ele vê um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos, verso 4, nele, e muito atemorizado, é óbvio, né? Que é Senhor. E aí, veja, irmãos, a gente viu 4 afirmações que mostravam quem era Cornélio. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmolas e ele orava. Não é? Não é isso? Isso é uma coisa boa a se fazer. Mas não é porque a gente é piedoso, a gente leva a sério o que a gente aprende de uma religião. A gente pode ser chamado de temente a Deus. É que eu não lembro, mas eu conheci um pastor que nem todo mundo da congregação era membro. E na igreja dele tinha um nome quem não era membro, mas fazia parte do grupo. Que nem na sinagoga, os tementes a Deus. Eles não faziam parte da sinagoga, mas eles eram considerados tementes a Deus. Ele dava esmola e ele orava de contínuo. Aí a Bíblia diz assim, ó, no verso 4, na metade do versículo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Muito bem. Não é porque faz isso que é convertido, hein? Pode fazer tudo isso e ainda não ser convertido, porque pode faltar alguma coisa. E é esse o caso de Cornélio. Falta alguma coisa para ele. Porque se ele é convertido, o anjo podia ter dado uma ordem para ele direto como um cristão, como um crente em Cristo Jesus. Mas não. Vamos só lembrar? Se você olhasse para Nicodemos, aqui eu não vou no texto, irmãos, porque não dá tempo, tá bom? Se a gente olhasse para Nicodemos, a gente vivesse com Nicodemos, você acha que esse homem era piedoso? O que você achava? Você acha que esse homem estava preocupado na vinda do Messias? Ué, foi lá ver Cristo. O que Cristo falou para ele? É necessário nascer de novo. Olha o que Cristo fala para Nicodemos. Está vendo? Então não é porque é piedoso, temente a Deus, dá esmola, nada disso, nada disso. Sem o Cristo crucificado vale. Não é, a gente não pode nunca separar a nossa salvação da pessoa de Jesus Cristo, sua obra. Da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Cristo veio a esse mundo para morrer por nós. E derramar o seu sangue por nós. Pronto, é isto. E nós precisamos saber disso. E depois saber crer nisso. E aí, olha só. Verso 5. O verso 4 diz que as esmolas têm subido, que as orações têm subido. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Irmãos, este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, falta ainda alguma coisa. E na verdade é aquilo lá. Hein, pastor Viana? Vem a moça, vem o rapaz, estou namorando. Ah, é? E como é a moça, como é o rapaz? É maravilhoso. Só falta se converter. Lembra? Ou seja, falta tudo. Ele te dirá o que deves fazer. Irmãos, essa frase, ela é importantíssima. Nós precisamos saber isso daqui. E a gente precisa contar para as pessoas isso daqui. Ele te dirá o que deves fazer. Mas ele já não é piedoso? Ele não é chamado de temente a Deus? Ele não dá esmolas? Ele não ora? Mas só que Pedro vai dizer o que ele deve fazer. Entende isso? Por isso que a gente precisa continuar, irmãos. A gente precisa continuar a nossa obra. Edificar a igreja e sair dessas paredes para onde Deus nos enviar. Hoje, imagina, é que a gente não conhece o coração da nossa visitante, mas chegou uma visitante hoje. Mas na verdade a gente tem que estar lá fora
buscando as pessoas. Para que as pessoas saibam o que precisa ser feito. Verso 7. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, aí olha só, irmãos, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Pronto. Isso foi uma visão que ele teve. Agora a gente vai para a segunda visão, que é a visão que Pedro tem. E aí o texto que vai falar de Pedro fala o seguinte: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, de Cesareia. Cesareia fica na província de Samaria, tá? Cesareia até Jope é assim, depende do texto que você pega, entre 50 e 60 quilômetros. Lembrando, essas pessoas, elas, imagina, se elas forem a pé, nessa época, um homem andando normalmente, não sei se são homens comuns também, mas esses homens andando normalmente andariam 32 quilômetros por dia. Então gastariam um dia e meio, certo? Mas a Bíblia diz, no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade. Parece que é o seguinte: ou eles não estavam a pé, ou eles saíram imediatamente após a visão, imediatamente, e eles não pararam de andar até chegar à casa de Pedro. Pronto, a casa de Simão. É isso que a gente tem que pensar. Então é assim, de novo, a distância entre as cidades era entre 50 e 60 quilômetros. Um homem andando normalmente, ele andava 32 quilômetros por dia. A Bíblia está dizendo assim para nós, irmãos, olha: e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade. Então é o seguinte: ou eles não vieram a pé, ou esses homens, após a visão, não pararam de andar até chegar aqui. Eles saíram imediatamente e não pararam de andar. Tá? Então vamos lá. Quando eles estavam perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Pronto, era meio-dia, era a hora do almoço. Não era a hora de orar. Mas este homem sobe. Por que que ele não está almoçando com todo mundo? Deus tem um propósito nisso tudo. Isso é interessante demais. Porque Cornélio tem uma visão, e a visão é de um anjo. Não era melhor o anjo ter aparecido para Pedro? Mas Deus tem algo a tratar com Pedro. Vamos lá que a gente tem pouco tempo. Verso 10. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Irmãos, assim, com bastante temor, parece que esse homem perde a hora do almoço. Parece que ele perde a hora do almoço, alguma coisa assim. E aí, enquanto prepara, ele fala: eu vou orar. A questão é, o porquê que ele perde o almoço, né? E a gente sabe, porque a gente conhece o texto, por que ele perde o almoço, se é que isso aconteceu mesmo. Né? É que olhando para o texto, parece que ele perdeu o almoço, porque ele não estava junto com todo mundo almoçando. Na hora sexta, ele sobe ao terraço para orar e teve fome, enquanto preparava alguma coisa para ele. Eu gosto muito dessa ideia, de que ele perdeu o almoço, certo? Gosto, não estou falando que aconteceu isso, tá? Mas gosto muito dessa ideia. Verso 11, irmãos, veio um arrebatamento de sentido, e a Bíblia diz, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele estava com fome, tudo, Deus fazendo tudo, para que ele pudesse chegar numa conclusão que Deus queria. Aquilo que foi apresentado para Pedro, quando ele olha para tudo aquilo ali, e ouve a voz, ele tem dúvida. Verso 14, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Olha, irmãos, o que ele vai dizer: porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, o que é apresentado para ele, não é a comida que ele come.
o que é apresentado para ele não é a comida que é lícita comer, que a lei permite que ele coma. Está vendo? Então olha só, vamos lá. Imagine o seguinte, hoje um judeu se converte. Vamos lá? O judeu se converte hoje. É terça-feira. Se converteu. Tá bom? Na nossa novela, pastor Viana. Terça-feira é bife e rolê, né? Não é isso? Hein, Manolinha? Bife e rolê. Certo? Terça-feira, no bar. Hein? Vocês sabem disso? Segunda-feira, virada paulista, não é isso? Tá certo? É isso? Hein? Aí, eu e o pastor Viana, se converteu o judeu aqui, ó, pastor Viana. Terça-feira. Na quarta a gente chama ele para almoçar. Hein, irmãozão? O que é quarta, irmãos? Feijoada. Você acha que ele come? Não, lógico que não. Não come, irmãos. Hein? Aí vai vir a bistecona lá. Você acha que ele não pode? Ele nunca comeu aquilo. Imagina. Só que Deus, quando Ele faz o que faz no Velho Testamento, Ele tem um objetivo de separar o povo para a vinda do Messias, inclusive nos seus hábitos alimentares. Mas agora, a palavra de Deus está chegando aos confins da terra, lembra? Toda a Judeia, Jerusalém e toda a Judeia, Samaria, já ofende, hein? Já ofende o judeu, hein? Samaria. Lembrando que os samaritanos também, eles esperavam pelo Messias. E agora está chegando aos confins da terra. Eu só não sei se esse relógio está certo. Que horas são, por favor? Faltam 4, não está certo. Então, olha só. Agora chegou aos confins da terra. Irmãos, você acha que um judeu entrava na casa de um gentil? Quando chegar no capítulo 15, você vai ver. É até uma coisa que a gente precisa olhar bem lá no julgamento e na acusação de Cristo. O que o povo estava fazendo lá na casa lá de Pilatos, hein? Não estou falando que eles estavam dentro. Mas, hein? O que aquele povo estava fazendo lá, hein? Mas foram, né? Até pelo menos a porta. Mas voltando para cá, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Vamos lá. Deus tem algo a tratar com Pedro. O apóstolo Paulo, quando ele vai embora, ele, irmãos, vai embora para os gentios direto, não é? Não é isso? Só que você não pode esquecer, o pastor Viana já, na mensagem dele, falou aqui, quantos anos ele ficou fora. Pedro, irmãos, está lá com eles. Pedro, ele ainda precisa ser tratado. Verso 15. E segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Ele está lutando ainda. Porque a Bíblia fala, verso 16, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a se recolher ao céu. Pronto. A visão acabou. As visões foram diferentes, mas foram através de visões que o apóstolo Pedro foi orientado e Cornélio também. Hoje em dia, nós não precisamos de visão porque a gente tem a Bíblia. Eles não tinham a Bíblia completa nessa época. Então, eles ainda estavam escrevendo. E um dos papéis do apóstolo é escrever. Vamos lá. Verso 17. E estando Pedro, o que está escrito na sua Bíblia? Duvidando, está vendo? Ele está aprendendo, irmãos. A mudança na vida das pessoas não é instantâneo, nem de um apóstolo. São seres humanos, pecadores igual a gente, duvidando. Joia? A questão é que hoje o povo acredita em qualquer coisa. É diferente do povo da Bíblia.
Então vamos lá. Estando duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, e aí é o Pedro, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Muito bem. Esse homem está duvidando. Só que no mesmo momento, tem um grupo de pessoas lá na porta, lá na rua, procurando por ele. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que no verso 6, o anjo fala, as tuas esmolas têm subido, as tuas orações têm subido, vai até a casa de tal pessoa, procura Pedro, ele te dirá o que deves fazer. Mas agora Pedro não está sabendo nada disso, e ele está naquele conflito, duvidando. Verso 19, e pensando Pedro naquela visão, está vendo? Esse homem está em conflito. Não é só você que vive em conflito, tá? Esse homem também. Só que aquele negócio, somos templo do Espírito ou não? O Espírito Santo, ele é um Deus de confusão ou não? Não é. Então a gente sabe que existe uma luta entre a carne, né, e o Espírito. Tudo bem? Existe. A gente tem que olhar para o Espírito, né? No sentido, estou falando olhar no sentido da palavra, dessas coisas. A gente tem que ter comunhão com o Espírito para tomar as decisões corretas, porque o Espírito também fala com a gente. Não tem nenhuma dúvida disso. É claro que ele não fala desse jeito, porque aqui a gente não sabe como o Espírito falou com ele, se foi uma voz audível ou se foi uma convicção. Mas o Espírito Santo tem falado com você através da palavra. A palavra tem mudado a mim e a você. É a palavra. Verso 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pronto, irmãos. A partir de agora, esse homem ele está convencido. Quando o Santo Espírito fala com ele, ele é convencido. Irmãos, nós precisamos buscar isso também. E aí a Bíblia diz, no verso 21, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, eis que sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo, para que te chamasse e ouvisse, irmãos, o quê? As tuas palavras. Não dá tempo de ir no texto. Os irmãos sabem que a gente não pode em todo o texto, que não dá tempo. Mas lembra lá em 1 Coríntios, capítulo 1? Lembra ou não? Uns pedem sinal, outros pedem sabedoria, uns buscam sabedoria, outros pedem sinal. Mas aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Você precisa ouvir da palavra. Você precisa falar da palavra. É essa palavra que é poderosa. O anjo mandou a gente aqui. O anjo falou com Cornélio, para que a gente viesse aqui e você fosse lá, para que todo mundo ouvisse as suas palavras. Lembra do verso 6? E ele te dirá o que deves fazer. Verso 23, e eu termino só na leitura. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. Semana que vem, nós vamos estudar até o verso 33, se Deus permitir, os irmãos já podem ler o texto também, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Marlene, que você seja bem-vinda aqui, que você volte outras vezes, que você encontre o que Deus quer para a sua vida, seja aqui nessa igreja ou em outro lugar, mas que você sirva a Ele e seja uma bênção na vida de todo mundo que está ao seu redor, tá?
Todos em casa, um abraço, Deus abençoe, vamos orar. Obrigado, meu Santo Pai, por tudo que o Senhor fez por nós essa noite. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a estar, ó Pai, na Tua vontade e fazer a Tua vontade. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos ser convencidos de tudo isso que o Senhor tem para nós, que está determinado nas Escrituras, e assim, ó Pai, te servir de todo o nosso coração. Abençoe, ó Senhor Deus, a Marlene que está conosco hoje, ajudando, ó Senhor Deus, a todas as suas dificuldades, que o Senhor conforte seu coração, fortaleça essa mulher e que ela possa ser bênção, ó Pai, na vida de todos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, Deus abençoe.